Saudações a todos. Hoje eu vou trazer um assunto um tanto quanto polêmico. Muitas pessoas se interessam pelo assunto, né? Em contrapartida, né, muitas outras não acreditam, né? Mas enfim, é um assunto importante que faz parte de nosso processo de aprendizado, de estudo, que é as reencarnações, né? Conhecimento sobre vidas passadas, né? A mediunidade de evidência, clarividência, né? Existem médiums que possuem essas faculdades mediúnicas de vidência, clarividência, né? Existem médiums que conseguem, por exemplo, através de suas faculdades mediúnicas, acessar linhas do tempo diferentes, né? E essas linhas do tempo, elas são atemporais, né? Aqui no planeta Terra, estamos presos, né, dentro de um sistema cronológico, né, atribuído aqui pelos seres humanos. Então, passado, o presente e o futuro no planeta Terra faz parte de uma linha de tempo cronológica, mas as linhas do tempo no universo são atemporais, né? Ou seja, passado, presente e futuro fazem parte de uma mesma linha linear, né? Estão juntas. Alguns médiuns conseguem ter o acesso, né, a permissão e a autorização de Deus para acessar linhas do tempo, seja do passado, do presente ou do futuro, tá? Estes médiuns que possuem estas faculdades mediúnicas, eles vieram com uma missão diferente de outros médiuns, porque existem médiuns que possuem faculdades mediúnicas diferenciadas, né? Existem médiuns que reencarnam com missões diferentes, né? Existem médiuns, por exemplo, que se destacam na mediunidade de cura física, espiritual. Outros médiuns que se destacam na psicografia, na canalização, tá? Existem médiuns que se destacam por sua vidência, clarividência e outras faculdades mediúnicas mais, tá? Mas aqui neste vídeo vou trazer um pouco sobre esta mediunidade de evidência e clarividência, que é quando o médium tem esta capacidade de enxergar, por exemplo, o passado ou o futuro, né? É dado a este médium esta habilidade, esta capacidade de acessar essas linhas do tempo, seja do passado ou do futuro. Bom, sabemos que o nosso espírito é imortal, né? Nosso espírito, ele foi criado por Deus simples e ignorante, como todos os outros, né? Não existem privilégios, né? Todos os espíritos foram criados por Deus da mesma forma, partindo do mesmo ponto inicial, né? E todos os espíritos começaram seus estágios simples e ignorantes, né? Cada um foi evoluindo da sua forma, né? Uns se esforçaram mais e evoluíram de forma mais rápida que outros, tá? E outros não se esforçaram tanto e acabaram evoluindo de forma mais devagar, e outros estacionaram, né? Estagnaram, e ainda existiram outros que precisaram recomeçar tudo novamente, né? Precisariam começar do zero de novo. Enfim, então sabemos que o nosso espírito, ele já teve várias existências, tá?
nós não reencarnamos somente aqui neste planeta. Nós já viemos de outros planetas, outras esferas galácticas, outras moradas, outras dimensões, outras galáxias, constelações, outros universos, enfim, outros planetas, outras estrelas, né? Então, se o nosso espírito já reencarnou em muitos lugares diferentes, então o nosso espírito ele possui uma bagagem muito rica, né? Nosso espírito tem uma bagagem de conhecimentos, experiências, dons, talentos, competências, habilidades. Por quê? Porque o espírito teve uma jornada, uma trajetória particular em cada estágio diferente. Ok. Então, o espírito ele tem no seu registro acástico todas as informações as quais ele vivenciou e experienciou também, né? Fica no seu arcabouço mental, no seu registro acástico, né, todos os conhecimentos adquiridos em todas as existências, né? Quando eu digo no arcabouço mental, eu digo no cérebro espiritual, dentro do próprio espírito, onde as informações ficam armazenadas e registradas no próprio espírito, tá bom? Então, o espírito ele passa por diversas experiências, boas ou ruins, de acordo com o seu nível de evolução, merecimento, de acordo com seus karmas, dharmas, de acordo com as suas dívidas, débitos, enfim. O espírito, ele passa por experiências diversas. É dado a alguns médiuns, videntes, clarividentes, acessarem as vidas passadas de um espírito. Nem sempre todos os médiuns terão o mesmo alcance, o mesmo nível de alcance para enxergar, por exemplo, certos acontecimentos, certas coisas que aconteceram com aquele espírito, tá? Então existem médiuns que vão alcançar certos gradientes, escalas e níveis diferentes de outros médiuns, tá? Porque Deus, né, a fonte divina e criadora, permite e autoriza que aquele médium consiga acessar, por exemplo, aquela linha do tempo em determinado nível. E nem sempre outros médiums alcançarão o mesmo nível de visão, não alcançarão aquele nível de compreensão, porque não possuem a permissão, né? Não possuem autorização de Deus para acessar estes conhecimentos, tá? Então, nem sempre porque um médium consegue enxergar algo, por exemplo, em uma linha do tempo, o outro médium também conseguirá enxergar, ver aquilo que o outro médium conseguiu enxergar. Por quê? Porque Deus ele vai permitir e autorizar alguns espíritos a acessarem algumas linhas do tempo. Nem todos os espíritos possuem o mesmo tipo de permissão, né? Nem sempre todos os espíritos terão o mesmo acesso. Não é porque um espírito teve autorização de Deus para acessar uma linha do tempo que o outro espírito terá a mesma autorização ou permissão para acessar aquela linha do tempo. Porque existem certas regras, existem, por exemplo, uma forma
ética de se trabalhar dentro da programação divina que deve ser compreendida e respeitada. Por quê? Porque Deus permitirá e autorizará aquele espírito a acessar aquela linha do tempo para que ele possa progredir, evoluir, crescer e amadurecer. Outros espíritos não necessariamente precisariam passar pelo mesmo aprendizado que aquele espírito. Pode ser que outros espíritos tenham outras permissões, outras autorizações, outros acessos para adentrar outras linhas atemporais, porque para eles serão concedidos, né, outras permissões, outros acessos, porque eles precisarão evoluir, crescer e progredir de uma outra forma. Então, cada médium precisa evoluir, crescer, progredir, amadurecer, enfim, cada médium receberá de Deus uma permissão, uma autorização, uma concessão diferente. Não é porque um médium conseguiu, por exemplo, enxergar vários acontecimentos de vidas passadas de um espírito, que um outro médium conseguirá também acessar as mesmas informações daquele espírito, porque foi concedido àquele médium o merecimento, a autorização e a permissão para acessar aquelas linhas do tempo. E outro médium, pode ser que o outro médium não tenha permissão, autorização e o merecimento para acessar essas mesmas informações. Não é porque um médium consegue enxergar detalhes, fatos, acontecimentos de vidas passadas de um espírito, que um outro médium terá a mesma permissão, a mesma autorização e o mesmo acesso para enxergar e ver os mesmos acontecimentos, eventos daquele espírito. Não é assim. Cada um tem um nível de merecimento. Cada um possui uma permissão, uma autorização também por Deus em um nível diferente, né? Porque cada um trabalha de uma forma para evoluir e crescer. Então, os médiuns precisam adquirir certos méritos, adquirir certos créditos em seus trabalhos. Então, se um médium, por exemplo, consegue obter uma visão de uma vida passada de algum espírito, foi o seu trabalho, foi a permissão, a autorização, o acesso que Deus lhe outorgou para acessar aqueles conhecimentos, para acessar, né, aqueles detalhes referentes àquele espírito, né? E por merecimento, aquele médium obteve um crédito. Então, é resultado de seu trabalho, de seu esforço, de sua dedicação. Então, ele obteve isso. Pode ser que outros médiuns não consigam obter esta visão que aquele médium obteve, porque os outros médiuns não tiveram a permissão e autorização de Deus para enxergar, para acessar aquelas linhas atemporais. Então, aqueles médiuns não conseguirão, por exemplo, enxergar aquilo que o outro médium enxergou, porque não foi permitido este acesso. Mas não significa que o outro médium, por exemplo, não tenha feito o seu trabalho de forma verdadeira, né? Ou seja, às vezes, algumas pessoas pedem para se confirmar tais visões, né? Então, assim, alguns médiuns obtêm visões e revelações de vidas passadas de um espírito, né?
Então, assim, vamos pegar assim, então, um exemplo. Um médium, ele tem a faculdade mediúnica de evidência, clarividência. Então, este médium, ele consegue acessar linhas atemporais, linhas do tempo. Este médium, ele consegue, por exemplo, ter o acesso a várias vidas passadas de um espírito. Este médium, então, ele conseguiu, por permissão e autorização de Deus, acessar várias vidas passadas daquele espírito e obteve muitas informações. Bom, em primeiro lugar, tudo acontece sob a permissão e autorização de Deus, né? Nada, absolutamente nada acontece ou ocorre sem a permissão e autorização de Deus. Quando o médium ele está verdadeiramente conectado em Deus, quando o médium está conectado com a luz, está conectado com Deus, quando o médium está na sintonia, na afinidade, na frequência de Deus, o médium recebe a ajuda e o concurso dos bons espíritos, dos espíritos da luz. Então, quando Deus permite e autoriza um trabalho para um médium, por exemplo, neste caso, acessar as linhas do tempo, e quando este médium é um médium vigilante, disciplinado, é um médium que está constantemente conectado com Deus, faz a sua reforma íntima, ele eleva o seu padrão vibratório, é um médium que está sintonizado com a luz, né? Ele sutiliza e eleva seus pensamentos, emoções, sentimentos, enfim, é um médium que realmente está conectado com a luz, né? Está em dimensões mais elevadas. Então, Deus permite e autoriza que este médium acesse as linhas do tempo. E a espiritualidade da luz, né, ou seja, as entidades da luz, auxiliam este médium em suas visões, em suas revelações, e são outorgadas muitas informações de vidas passadas, de várias reencarnações, àquele médium, para, então, conceder, né, tais visões e revelações àquele espírito. E aquele espírito que recebe através do médium essas informações, ele obteve também o merecimento de Deus, né? Aquele espírito que obteve de um médium essas visões e essas revelações de suas vidas passadas, é porque aquele espírito já está preparado, ele já está apto para receber aquelas informações. Então, aquele espírito obteve de Deus o merecimento, ele teve mérito. Então, Deus permitiu, autorizou e concedeu esta oportunidade àquele espírito para receber essas informações de suas vidas passadas. E essas informações de vidas passadas, elas chegam com um propósito maior, elas vêm com uma missão divina. Não é para alimentar o ego, não é para o espírito se envaidecer, se tornar soberbo, se tornar, por exemplo, orgulhoso, vaidoso, arrogante. Não. É para que este espírito cresça, evolua, progrida, amadureça, para que ele aprenda com seus erros, para que ele possa se transformar em uma pessoa melhor, para que ele possa transmutar também o seu espírito, para que ele possa erradicar seus erros, não cometer mais os mesmos equívocos, né? Aparar algumas arestas. E este espírito, quando recebe essas visões e revelações, ele já está preparado, apto para compreender, porque este espírito já compreende, o espírito já aceita, o espírito acredita, tem fé. Então ele já está em um nível condizente
para aceitar, compreender, acreditar, né? E começar a trabalhar, então, aquilo que precisa ser trabalhado, né? Muitos espíritos recebem esta bênção, esta graça divina, de saber de muitas informações de suas vidas passadas, né? Muitos espíritos recebem esta graça e muitos outros não, porque os outros espíritos não recebem, por exemplo, estas visões e revelações de suas vidas passadas, porque estes outros espíritos ainda não estão preparados, né? Muitos espíritos ainda possuem muitas limitações, né? Uma visão extremamente estreita de espiritualidade. Muitos espíritos não acreditam em vidas passadas. Muitos espíritos não compreendem os acontecimentos atrelados às reencarnações. Muitos espíritos não estão preparados, não estão aptos para receber essas informações de vidas passadas, tá? Muitos espíritos despreparados, que não compreenderiam, não entenderiam, não têm fé, não acreditam, não conseguiriam assimilar, absorver todas essas informações. E alguns espíritos que acreditam que estão preparados, né? Existem aqueles espíritos que acreditam que estão aptos e preparados para receber essas informações, não estão, porque muitos espíritos acabam entrando em um processo de depressão, tristeza, melancolia, amargura, chateação, aborrecimento, decepção, frustração, e outros espíritos acabam adquirindo traumas, sequelas, preocupações, fobias, medos, pânicos. Outros acabam entrando em revolta. Alguns poderiam entrar em algum tipo de fúria, né? Ira, rancor, ressentimento, mágoa. Enfim, várias emoções e vários sentimentos que poderiam comprometer o desenvolvimento espiritual, né? Então, muitos espíritos não estão preparados para saber quem foram. Muitos espíritos não estão preparados para receber estas revelações e estas visões de suas vidas passadas, de suas reencarnações, porque o espírito ainda não alcançou um nível de entendimento, ainda não alcançou um nível evolutivo para compreender, aceitar, entender, e não estão preparados para tais visões e revelações. Mas a cada um é dado o seu tempo, né? Chegará um momento, chegará um tempo em que o espírito estará melhor preparado para receber essas informações e essas visões, tá? Então, assim, todos, tá? Todos um dia terão acesso às suas vidas passadas, tá bom? Todos terão um dia o acesso às informações sobre suas reencarnações. Todos, em um dia propício, na hora certa, no tempo certo, terão a oportunidade de saber quem foram, de conhecer sobre suas vidas passadas, saber sobre suas reencarnações, né? Todos terão esta oportunidade algum dia, quando o espírito estiver preparado para receber essas visões e revelações, porque não é fácil. Não são somente visões positivas, né? Ter acesso às reencarnações, às vidas passadas, é algo muito complexo, porque essas visões, essas revelações trarão, por exemplo, histórias recheadas de vitórias ou derrotas. Essas visões, essas revelações trarão muitas vezes informações boas ou ruins,
Notícias boas ou tristes. Então, existem experiências positivas e negativas, lembranças boas ou lembranças más. Então, o espírito precisa estar preparado. Então, quando um médium traz revelações e visões sobre as vidas passadas a um espírito, é porque aquele médium está preparado para fazer este trabalho, aquele médium foi escolhido por Deus para realizar esta sua missão, e aquele espírito que recebe essas visões, essas informações, já está preparado e obteve o merecimento de receber tais informações, tá? Não seria privilégio, mas sim oportunidade, tá bom? Não é privilégio, é uma oportunidade. E o espírito, ele não deve se envaidecer com tais visões e nem se colocar para baixo. O espírito, ele precisa encontrar o equilíbrio, estar equilibrado, em harmonia, para aceitar, receber essas informações e trabalhar o seu interior, trabalhar o seu espírito para compreender, para não ser afetado, para não ficar abalado, não ser prejudicado ou comprometido com tais visões. Mas o espírito, ele deve aprender, né, com essas lições para fazer melhor, né, não repetir os mesmos erros, não cair nos mesmos equívocos, né, não cometer as mesmas falhas, mas começar novamente e fazer o seu melhor, né, para progredir, crescer, evoluir, né, porque são informações úteis ao espírito, porque o espírito conhecerá melhor quem ele é, né? O espírito, ele, com essas informações, ele adquire um conhecimento muito positivo. Então, ele pode ter a oportunidade, por exemplo, de conhecer um pouco melhor sobre ele mesmo, né? É um processo de autoconhecimento que pode levar também à autorrealização, à autossatisfação, né? E o espírito, ele precisa sublimar, sutilizar, né, estas informações para o benefício não somente dele, mas de todos ao seu redor. Então, o espírito, ele precisa ter muita sabedoria para fazer o que é correto. E o espírito não pode se perder nestas visões, né? Ele precisa adquirir muitas virtudes para fazer o que é correto, né? Auxiliando o seu meio, né? Evoluindo espiritualmente, moralmente, intelectualmente e também contribuindo para o progresso de todos, tá bom? Nem sempre as visões, as revelações sobre vidas passadas, sobre as reencarnações de um espírito, são fidedignas, genuínas e verdadeiras, tá? Os espíritos das trevas, né, os obsessores, os espíritos da escuridão, né, sabendo, por exemplo, de tais informações, tentarão prejudicar, atrapalhar, confundir, ludibriar tais médiuns e espíritos. Então, o médium, ele precisa orar e vigiar. Então, nem sempre um médium que traz informações sobre vidas passadas ou reencarnações de um espírito, nem sempre essas informações são verdadeiras, genuínas e fidedignas. Por quê? Porque os espíritos das trevas podem usar, por exemplo, muitos hologramas, ilusões holográficas, né? Os trevosos são experts nisto e podem ludibriar, enganar, manipular e atrapalhar
este trabalho. Só que, para que isto ocorra, o médium, ele teria que dar subsídios para que os espíritos trevosos o manipulasse e o enganasse, né? Médiuns que não oram e não vigiam. Médiuns que, por exemplo, ainda estão sujeitos às influências das paixões terrenas, e médiuns que ainda não estão em uma verdadeira comunhão, conexão com a luz, com Deus, e médiuns que acabam se desvirtuando dos seus propósitos benfeitores. Estes médiuns que oscilam, ora estão vibrando na luz, ora estão vibrando nas trevas, podem se tornar ferramentas eficientes das trevas, sendo enganados pelas trevas. E aquele espírito que passa por este médium, que recebe estas visões, estas revelações e informações, também, de uma certa forma, acaba atraindo para si este infortúnio. Por quê? Semelhante atrai semelhante, certo? Então, tanto o médium como o espírito daquele encarnado precisam orar e vigiar, precisam estar em conexão com Deus, em conexão com a luz. Porque se aquele espírito daquele encarnado estiver verdadeiramente conectado com Deus, vibrando na luz, em sintonia com os espíritos da luz, envolto em boas energias, este espírito deste encarnado não será ludibriado, enganado ou trapaceado por aquele médium que está vibrando mais nas trevas e está sendo enganado por espíritos obsessores, espíritos trevosos, com hologramas, ilusões holográficas, informações falsas, visões e revelações falsas. Então, aquele médium pode até trazer muitas informações e visões e revelações de vidas passadas, aquele espírito do encarnado. Mas se aquele espírito daquele encarnado estiver vigilante, orando, envolto em boas energias, conectado com Deus, este espírito do encarnado não será enganado e ludibriado por aquele médium. De uma certa forma, o espírito daquele encarnado sentirá algo estranho. Ele sentirá em seu espírito intuitivamente de que algo não está certo, algo não está encaixando. O próprio espírito do encarnado poderá ter uma intuição, uma visão. Ele será auxiliado porque ele está vibrando na luz. E aquelas visões, informações falsas da espiritualidade das trevas, que acabou enganando e ludibriando o médium, serão filtradas, observadas, monitoradas pelo espírito daquele encarnado. E o espírito daquele encarnado não cairá, né, neste engodo, porque ele percebe que, de alguma forma, aquelas visões e revelações não fazem sentido, não ressignificam tanto assim, não ressoam com a verdade interior deles. Então, estes espíritos acabam sendo auxiliados pela luz e eles acabam não acreditando nessas visões, nessas revelações, porque os espíritos destes encarnados, de uma certa forma, acabam sendo auxiliados pela espiritualidade da luz, né? Podendo, em um certo momento, serem presenteados, por exemplo, com alguma intuição de algum outro médium que tenha também a faculdade mediúnica da vidência ou clarividência, informando, por exemplo, tome cuidado, não é verdade, pense bem, ou ele próprio pode sentir também uma intuição ou ter uma visão. Em suma, no momento certo acontecerá algum sinal.
que mostrará a este espírito desencarnado que aquela visão, aquela revelação não é verdadeira. Tá bom? Mas se o espírito daquele encarnado não estiver vibrando na luz, não estiver vibrando, por exemplo, com a espiritualidade da luz e não estiver conectado com Deus, envolto em boas energias, este espírito do encarnado, ele pode cair também neste engodo, nesta trapaça, porque ele está vibrando na mesma energia, tanto do médium quanto daqueles espíritos que estão passando as informações falsas. Então, isso acontece porque trata-se também de um teste, né? Existem vários testes, existem aqueles testes que são feitos pela luz, existem testes que são feitos pelas trevas. E tudo é um teste, é como se fosse um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado grande. Então, aquele espírito do encarnado, que não ora, não vigia, está envolto em energias mais densas, mais negativas, né? Está conectado com as trevas, está em sintonia, afinidade com as energias mais trevosas. Aquele espírito do encarnado, ele é facilmente enganado. Por quê? Porque ele está envolto em energias negativas e ele atrai para si mesmo o infortúnio. Então, o médium trará para aquele espírito do encarnado muitas visões e revelações não condizentes com a realidade, e aquele espírito do encarnado acabará acreditando. Ele acabará acreditando em todas aquelas informações. Mas todas aquelas visões e revelações trazidas pela espiritualidade das trevas, trata-se de hologramas, ilusões holográficas. As trevas estão manipulando, enganando, ludibriando, não somente o médium, mas aquele espírito do encarnado. Por que isso ocorre? Nós sabemos que os espíritos que já reencarnaram inúmeras vezes, em algum estágio e período de suas existências, pode ter colecionado vários inimigos, adversários, oponentes, detratores, né? Então, existem muitos espíritos que procuram se vingar, existem espíritos sintonizados nas trevas que se comprazem com a dor e o sofrimento do próximo. Então, estes espíritos trevosos, os enganadores, né? E muitos outros, eles tentarão atrapalhar o trabalho da luz, tentarão enganar, ludibriar, pelo próprio prazer de comprometer o desenvolvimento espiritual daquele espírito. Então, o médium acaba se consorciando com a espiritualidade das trevas e aquele espírito do encarnado, de uma certa forma, também. Então, semelhante atrai semelhante. Tá? Então, o médium que está sintonizado nas trevas não vai conseguir perceber e diferenciar essas energias. Por quê? Porque o padrão vibratório, a frequência energética do médium é igual a daqueles espíritos trevosos. Então, o médium que está sintonizado e conectado com as energias mais densas, mais baixas, negativas e trevosas, não conseguirá diferenciar, discernir essas energias. Por quê? Porque a energia é muito semelhante, é quase idêntica. Então, o médium não conseguirá perceber essa energia diferente. Porque o médium já está com suas energias, seu padrão vibratório mais baixo, sintonizado nas trevas, e não vai conseguir perceber a diferença de um espírito, por exemplo, sintonizado nas trevas também, porque suas energias, elas estão naquela mesma dimensão, né? Então ele não vai notar nenhuma diferença. Da mesma forma, o espírito daquele encarnado que está recebendo as informações, intuições, visões
ele também está sintonizado com as mesmas energias, naquele mesmo padrão vibratório, né? Então, trata-se aí, por exemplo, de uma prova. Pode ser também um teste para que estes espíritos despertem no momento certo, acordem. Pode ser também o resgate de uma dívida, de um débito kármico, né? Pode ser que não, pode ser que simplesmente eles estejam adquirindo um novo débito, uma nova dívida, um novo karma. Então, assim, é a própria lei da atração. Nós atraímos aquilo que vibramos, tá? Então, existem espíritos que resgatam dívidas e débitos kármicos, mas existem espíritos que acumulam dívidas e débitos kármicos, tá? Então, existem situações em que os espíritos estão resgatando, pagando suas dívidas, quitando seus débitos kármicos, mas também existe a possibilidade deles estarem acumulando mais dívida e débito kármico, tá bom? Porque escolhas definem destinos. De uma certa forma, quando isto ocorre com o médium e com o espírito encarnado, é para que eles possam passar por este período de aprendizado, muito importante, né? Existem situações nas quais, por exemplo, o médium realmente esteja conectado com Deus, esteja envolto com energias positivas, vibrando a luz e receba algumas visões, algumas informações e algumas intuições como um teste para, por exemplo, verificar a sua capacidade, a sua evolução espiritual, né? Porque nós precisamos, às vezes, questionar, indagar, perguntar, porque da mesma forma que as trevas fazem seus testes, a luz também nos testa, mas os testes são diferentes, tá bom? A luz nos testa, mas de uma forma bem diferente dos testes das trevas. Então, a luz pode testar o médium para verificar o seu nível evolutivo. Se o médium realmente se capacitou, se o médium realmente aprendeu e está pronto. Então, virão testes para os médiums da luz, tá? Então, assim, pode ser que alguns médiums da luz recebam algumas visões, algumas revelações, intuições, e estes médiuns precisam se questionar, porque pode ser que seja um teste para o seu nível evolutivo, para os seus conhecimentos, né? Da mesma forma, o espírito daquele encarnado, que ele pode receber visões, ele pode receber várias revelações, também como um teste para verificar, por exemplo, não somente o seu nível evolutivo, o seu amadurecimento, o seu progresso, seus conhecimentos, mas para testar também, por exemplo, suas virtudes, testar o seu ego, verificar, por exemplo, se o médium ou o espírito daquele encarnado, né, passam, por exemplo, no teste do ego. Se eles conseguem combater, por exemplo, o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância, o egoísmo, enfim, muitos outros mais sentimentos e emoções que poderiam comprometer a evolução do espírito. Então, estes testes que a espiritualidade da luz faz não acabam, por exemplo, comprometendo, como se afetasse, abalasse e machucasse, né, o espírito. Não, é um teste diferente. Já o teste das trevas é um teste
já bem diferente, porque o teste que as trevas fazem já comprometem, já afetam, abalam e machucam o espírito. Tá? Esse machucar o espírito seria no sentido de prejudicar, afetar, abalar, entendem? Trouxe aqui apenas uma palavra metafórica para que possam entender um pouquinho melhor, tá? esse entendimento. Tá? Então, nós estamos sendo sempre testados, né? Mas nem tudo é teste, tá? Nem tudo é um teste, mas os testes existem. Assim como os hologramas existem, né? Temos que tomar certos cuidados, porque existem muitas ilusões. Os espíritos das trevas, sabendo, por exemplo, sobre as vidas passadas, tendo este conhecimento, né? Os espíritos trevosos tentarão, por exemplo, acessar essas vidas passadas daquele espírito para tentar prejudicar o espírito daquele encarnado. Então, o espírito precisa tomar muito cuidado, ter muita cautela, porque algumas doenças do passado, elas podem se manifestar no momento presente. Se o espírito do encarnado não estiver preparado, se ele não estiver apto para receber essas visões, essas revelações de suas vidas passadas, ele pode se comprometer. Como? Se o espírito daquele encarnado ficar muito preso no seu passado, né? Se ele não souber, por exemplo, enfrentar as adversidades, né? Se ele confrontar muitos problemas de forma negativa e desfavorável, ele pode acumular muitas energias negativas, e essas energias negativas podem se transformar em doenças. Por exemplo, os espíritos trevosos, conhecendo sobre reencarnação, sobre vidas passadas, eles podem, por exemplo, acessar algumas vidas passadas daquele espírito, através, por exemplo, do campo mental inferior. Eles conseguem, por exemplo, em uma vida passada, em uma reencarnação, descobrir os pontos fracos daquele espírito que desencadearam aquela doença. E eles começam a explorar isso depois no próprio espírito daquele encarnado. Então, eles começam, né, os espíritos trevosos começam, então, a fazer obsessões complexas, né? Os espíritos obsessores começam a trabalhar de forma complexa algumas obsessões e para atrapalhar, prejudicar a evolução daquele espírito. E aquele espírito começa, então, a reviver o passado, né? Ele revive o passado e começa a resgatar aquelas energias, aqueles sentimentos, aquelas emoções lá de trás, né? Que ficou no passado, em uma outra vida, e eles acabam, então, resgatando não somente as energias, né, do passado, mas também os traumas, as sequelas, as dores, o sofrimento. E essas energias que estavam adormecidas lá atrás acabam se manifestando no presente, porque o espírito do encarnado passa a reviver as dores e os sofrimentos do passado. Então ele começa a sentir coisas, ele não sabe explicar, não sabe de onde vem, mas essas sensações e esses sintomas provêm de vidas passadas. Então os espíritos trevosos, conhecedores, por exemplo, desta ciência, eles começam a explorar, né? Então, os espíritos obsessores e os espíritos trevosos podem se utilizar de vários chips, artefatos, equipamentos, instrumentos da nanotecnologia das trevas
para fazer obsessões complexas. E eles começam, então, a colocar esses instrumentos, aparelhos da nanotecnologia, os artefatos, os chips, em pontos estratégicos do corpo espiritual ou do perispírito, para desencadear aquelas mesmas doenças que acometeram o espírito em vidas passadas. Aí começa, então, a se desenvolver as mesmas enfermidades, as mesmas patologias, as mesmas doenças, as mesmas moléstias, as mesmas síndromes, os mesmos distúrbios, enfim, as mesmas doenças começam a eclodir, porque os espíritos trevosos, sabendo, conhecendo esta ciência, conseguiram acessar, através das informações cedidas pelo médium sobre as vidas passadas daquele espírito encarnado, e com a permissão do médium e do espírito encarnado, os espíritos trevosos conseguiram adentrar o campo áurico deste espírito desencarnado pela invigilância deste espírito, porque o espírito deste encarnado, então, de uma certa forma, permitiu a entrada desses espíritos trevosos, porque baixou seu padrão vibratório, baixou sua frequência energética e começou a se conectar com as trevas. E os espíritos trevosos aproveitaram a oportunidade, exploraram, então, este conhecimento que eles têm de saber sobre vidas passadas, começaram, então, a explorar as fraquezas, os pontos fracos daquele espírito, porque esses espíritos trevosos sabem quem aquele espírito foi em vidas passadas, eles sabem do que aquele espírito morreu, quais foram as doenças, moléstias, enfermidades, patologias, enfim, eles têm esse conhecimento porque sabem e exploram, fazem com que essas mesmas doenças voltem a comprometer o espírito daquele encarnado, que já está numa outra encarnação, numa outra existência. Então, tem que tomar muito cuidado para não se perder, né? De uma certa forma, o espírito do encarnado permitiu que esses espíritos trevosos adentrassem o seu campo protetor, né? Então, o espírito deste encarnado começa a desenvolver as mesmas doenças que a sua personalidade de uma vida passada sofria, as mesmas doenças. Então, será preciso depois que este espírito deste encarnado faça um tratamento espiritual, tá? Podendo ser em algum centro espírita, em algum terreiro de umbanda, em uma igreja, podendo ser igreja evangélica ou católica, tá? Podendo utilizar técnicas de apometria, enfim, existem várias técnicas, vários recursos, mas o tratamento espiritual poderá, então, remover esses chips, esses artefatos da nanotecnologia, poderá também tratar este espírito, destes traumas, dessas sequelas, dessas doenças, né? De várias formas, porque a espiritualidade da luz, independente do lugar, independente do local, ela vai ajudar se existirem ali médiuns sintonizados e conectados com a luz. Tá? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, tá? É importante a gente ter esses conhecimentos, né? Saber quem nós fomos em vidas passadas pode ser importante, né? Porque não é proibido nós sabermos quem nós fomos em vidas passadas, porque nós somos hoje o que nós fomos ontem. Então, assim, graças a todo um trabalho feito no passado, nós nos tornamos hoje aquilo que nós somos. Então, toda a trajetória, toda a jornada, toda a história de nossas personalidades de vidas passadas foram importantes para
transformar naquilo que nós somos hoje. Então, saber de nossas vidas passadas tem a sua importância, tá? Mas deve ser feito com muito cuidado, com muita cautela, porque nem todos estão preparados. Por isso, Deus permite e autoriza médiuns e espíritos encarnados que estão realmente preparados, aptos para entender, compreender, aceitar e também assimilar toda essa experiência, tá bom? Porque passado, presente e futuro estão numa mesma linha do tempo, né? Então, assim, para alguns, o esquecimento é uma bênção, realmente. Para outros espíritos que estão melhores preparados, né, o conhecimento do passado pode se tornar, né, uma ferramenta importante de evolução, né? Existem resquícios de vidas passadas em nós, e nós, no momento presente, nós trazemos muitas dessas vicissitudes de pretéritos, né, de vidas pretéritas em nosso dia a dia, né? Então, assim, várias personalidades de vidas passadas acabam se manifestando no nosso dia a dia, né? Então, assim, as personalidades de vidas passadas são, né, são como uma espécie de fractais do nosso espírito, né? No sentido de que as personalidades de todas as nossas vidas passadas, né, foram manifestadas em corpos físicos diferentes, com consciências diferentes, né? Então, são consciências diferentes, fractalizadas em corpos físicos diferentes. Então, todas as personalidades de vidas passadas, nossas reencarnações, são consciências diferentes, manifestadas em corpos diferentes, todas fractalizadas em nosso espírito, porque o espírito é o mesmo. O nosso espírito é o mesmo, porém, teve várias personalidades, várias almas encarnadas, várias consciências encarnadas em corpos físicos diferentes. Então, tem a sua importância, né? Tem a sua importância porque o nosso espírito evoluiu e continuará evoluindo. Então, toda a trajetória, toda a jornada é importante. Trata-se de um autoconhecimento, tá bom? Então é isso, meus amados irmãos. Espero ter contribuído um pouco com o conhecimento que eu trouxe para todos vocês, né? E até o próximo vídeo, então. Que Deus, a fonte divina e criadora, os abençoe. Gratidão.